tema da mensagem de hoje é abrir a visão para conquistar. Põe a mão assim e repita comigo profeticamente: minha visão nesta noite, será aberta. Eu vou conquistar o que o Senhor preparou para mim. Você crê nisso? Amém. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Vamos ler tudo junto? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Oremos a Deus, eterno Deus e Pai. Queremos apresentar diante de Ti a nossa visão. Algumas talvez estão meia turva, estão embaçadas, mas eu profetizo nesta noite que o Senhor nos dê os olhos como os olhos da águia, para que a gente possa enxergar uma dimensão maior, e nós só vamos viver aquilo que enxergamos e aquilo que acreditamos. E este é o ano da promessa para que se cumpra. Então hoje, na primeira ceia do ano, nós queremos enxergar que a vitória do Senhor já está à nossa frente, em nome de Jesus. Amém? Preste atenção, a pergunta é: como se processa um milagre? Às vezes, amado, nós somos levados, infelizmente, pelas nossas religiosidades, sabe? Que crê que sempre deve esperar pelo que Deus pode fazer. O texto diz o seguinte: Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Ou seja, Deus vai efetuar em mim e você tanto o seu querer como a realização dele. Você acha que às vezes você quer alguma coisa porque é algo do acaso? Não, é porque Deus colocou no teu coração. E às vezes nós ficamos em cima do muro dizendo: será que é de Deus? Amado, se não é para prejudicar ninguém, se com a tua vontade você não vai roubar, danificar alguém, é da vontade de Deus sim. Quantas vezes achamos assim: ah, mas não pode ser, pastor, eu não mereço isso. Me aponte aqui, quem merece? Ninguém merece. Se a gente fosse olhar, sabe, fosse fazer uma analogia daquilo que somos, o que éramos e o que ainda não conseguimos mudar, não merecíamos nada. Mas Ele te disse: eu coloquei no teu coração e você vai viver se você quiser. Amém? É óbvio, amado, que há momentos em que apenas uma interferência divina é que pode mudar a nossa sorte. É claro que às vezes nós precisamos da interferência divina, mas o milagre é exatamente isso, é uma ação sobrenatural de Deus. Mas para que o milagre venha acontecer, eu preciso querer, eu preciso enxergar, eu preciso ter esta habilidade e ser habilitado para isso. Mas nós precisamos entender que a mudança na minha vida e na sua vida, sabe, a minha prosperidade, por muitas vezes ela não está ligada apenas no fato que Deus vai fazer o impossível, porque existem coisas, sabe, que é preciso que eu faça. Moisés, quando ele precisou abrir o mar vermelho, ele ouviu Deus dizer: toque nas águas e você vai ver o que vai acontecer. Tem gente que é tão chato, fala: Deus, tá, eu tenho que tocar nas águas, mas com o quê? Aí Deus fala: pega o cajado, Moisés. Tá, mas esse cajado eu coloco do lado direito ou do lado esquerdo? Eu coloco só na pontinha da água ou eu mergulho na água toda? Eu chego até o momento em que a onda chega nos meus pés ou eu fico de longe apontando? Na hora que eu apontar, eu digo o quê? Toda a palavra ou eu falo alguma coisa? Eu chamo as pessoas para ver o que eu estou fazendo ou deixo elas do jeito que está? O Senhor diz: toca nas águas, o jeito que você fizer, eu vou abençoar. Para de ser legalista, para de ser incapacitado, para de ser engessado. O Senhor diz: o milagre, ele não é apenas suficiente, ele vai se tornar suficiente quando você perceber que você fez parte do milagre. O milagre é algo sobrenatural de Deus. Deus abre a nossa visão para
Deus já é conquistador. Sabe, meu irmão? Eu sei que o milagre também é uma ação do Espírito, que faz com que o homem natural, cheio de fé, enxergue a vitória. Mas você não adianta enxergar a vitória e não colocar em prática. Fizemos aqui hoje vários atos proféticos, final do ano passado para este ano, tantos outros, que você recebeu, que você diz amém, eu tenho certeza, sabe? Eu sei que isso vai acontecer, mas note, meu amado, que o milagre é um processo que acontece primeiramente na minha vida, primeiro em mim. Ele precisa acontecer primeiro em mim, para que isso possa gerar a fé. E a partir daí, eu tenho uma visão e eu tenho uma atitude. Porque não adianta Deus fazer gerar um milagre em você. Você ter a fé, mas você não ter a atitude. Você diz, Senhor, eu quero abrir uma loja de roupas. E Deus começa a preparar toda a coisa. E no meio do caminho vem algumas intervenções. E muitas vezes não é divina, é maligna. E nós ficamos no meio do caminho. Não, eu acho que não era da bênção ou da vontade de Deus, porque eu não sei, eu estou com medo, eu estou inseguro, tem pessoas dizendo isso, aquilo. Preste atenção. Vamos ser claros. Se não é da vontade de Deus, você não daria nem o primeiro passo, você já deu 10. E agora você descobre que não é da vontade de Deus, não é da sua, porque você talvez não sabe o que é. Porque se você continuar, Deus vai honrar. Ele disse que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Será que ele vai deixar você chegar até o mar vermelho como Moisés? Que o povo olhou para Moisés e diz, e aí? Você nos trouxe aqui para morrer? Será que no Egito tinha sepultura nem cemitério? Você nos trouxe aqui para morrer nas mãos de Faraó? Por algum tempo eles entenderam que Deus tirou eles de lá para matar eles nas águas. Se Deus quisesse matar alguém, tinha matado lá no Egito. Meu irmão, você veio até aqui, não é para morrer nas águas não. O mar é grande, não tem saída. Aparentemente, se o mar não abrir, Deus te fará andar sobre as águas. Você precisa gerar esta fé, e aí sim, o milagre vai acontecer. Amém? Preste atenção que Davi foi um conquistador, não apenas porque ele era obediente, ou porque ele trouxe a arca da aliança para ele. A Bíblia diz que Saul também era desobediente, trouxe a arca, mas a bênção não veio. Sabe por quê? Porque Saul não era visionário. Saul, ele era apenas político. Ele diz, eu quero ser rei, eu tenho uma coroa, quem manda sou eu. E ele estava naquela função de mandar. Sabe aquele patrão que abre uma empresa e ele só tem a empresa porque ele gosta de mandar? Talvez ele não está tão preocupado com o crescimento do faturamento, sabe? Com o aprendizado dos seus funcionários, com o crescimento da tua empresa. Ele pensa em mandar. Ó, não esqueça que aqui quem manda sou eu. O bom patrão não é aquele que está preocupado em mandar, mas é aquele que está junto com o funcionário, tendo a mesma visão de crescimento. Não importa quem manda, o que manda é o cliente, o que manda é o dinheiro entrar, o que manda é o crescimento. Se eu sou um patrão que não manda nada, mas a minha empresa está rendendo, isso é que importa. Não é verdade? Do que alguém olhar e falar, eu tenho certeza que aquele mala ali que é o patrão, porque ele já tem cara de chato. Na mesa dele está escrito chefe, tão grande que parece que é uma cartolina. Chefe sou eu sou o cara sou eu. Não importa quem é quem, importa que nós devemos gerar a obediência, e a obediência em nossas vidas é que muda o nosso comportamento. Amém? Então como que o diabo, pastor, ele pode me roubar? Infelizmente é terrível ver que algumas pessoas têm tudo para dar certo, mas não conseguem ver isso. Gente que reclama da vida, e por muitas vezes não te falta nada, mas ele tem mania de reclamar, e às vezes comenta assim, se eu tivesse o dinheiro do fulano, se eu tivesse o estudo do Beltrano, ou se eu tivesse a oportunidade do ciclano, eu iria estar por cima da carne seca, eu iria arrasar. Sabe, amado, isso acontece porque nós não enxergamos as oportunidades, e quando nós não enxergamos a oportunidade, nós não podemos agir e nem crescer. Todo mundo tem oportunidade. Alguns pegam essa oportunidade e colocam em prática,
e outro simplesmente acha que aquilo faz parte da tua vida. Essa oportunidade veio hoje, vai vir amanhã. Hoje eu não vou fazer não, amanhã vem de novo, e de repente ela não vem nunca mais. A oportunidade chega, e é isso que o diabo rouba. Ele não rouba a bênção que Deus te dá, mas ele rouba a oportunidade que está vindo, que Deus está programando, que você orou, você pediu, a oportunidade chegou, e você faz o quê? Você acha que aquilo faz parte da tua vida. Oportunidade não se deixa passar. Ele rouba a nossa visão, e quando a nossa visão é roubada, a gente não consegue enxergar a oportunidade que Deus nos dá. Enxergue, meu amado, porque esse ano Deus vai te dar muita oportunidade. Amém? Deus quer que você continue pedindo a Ele, sabe? Mas tem coisas que tem pessoas que está pedindo algo para Deus, e aquilo que está pedindo está diante dos olhos, mas essa pessoa só precisa enxergar e tomar atitude. Tem coisas que estão na tua frente, e você está dizendo: Deus, me dá, me dá. Ainda bem que eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu gritaria no céu: oh, você não está vendo o que está na tua frente? Acorda, peão. Tem pessoas que querem que Deus traga na mão, ensina e faz. Deus traz oportunidades, mesmo que essas oportunidades não pareçam ser, porque nada na vida é por acaso. Amém? Ninguém pode conquistar aquilo que não enxerga. Está na minha frente, eu não estou enxergando. Eu posso conquistar isso? Não. Tem gente que está assim, ó. Ninguém pode conquistar aquilo que não enxerga. Pode parecer óbvio, mas é algo espiritual profundo nessa afirmação, sabe? Se o diabo então rouba a minha visão, se ele consegue fazer com que eu não me importe com a oportunidade que Deus me deu, e achar que aquilo é coisas do acaso, ele conseguiu roubar. Eu não consigo enxergar, então eu não vivo, sabe, a bênção de Deus. Eu vivo como se eu não tivesse a bênção. Já viu pessoas que depois que perde alguém ou alguma coisa na vida, diz: eu era feliz e não sabia? Por quê? Porque não tem a visão. A oportunidade chegou, a pessoa precisa perder para depois dar valor. O amado, dói tanto quando a gente perde algo que não gostaríamos de perder. E a maior frustração é saber o quanto fomos imbecis de ter na mão e não ter dado valor. E o que mais frustra é quando o outro tem o que era seu e dá um super valor. Aí você fica mais frustrado ainda, porque você achava que tinha todo dia, toda hora, todo momento, e bastasse estalar os dedos, estavam aos seus pés. O diabo roubou a tua visão. Porque ter e não ver é a mesma coisa que não ter. Se eu tenho e eu não vejo, é a mesma coisa se eu não tivesse. Amém? Somente quem enxerga é que pode chegar à conquista. E por isso que eu profetizo que hoje a sua visão será aberta. Para que você não perca, para que o diabo não roube a sua visão. Deixa a presença do Espírito Santo te transformar hoje. Amém? Deixa o Espírito Santo, amado, Ele que quer abrir os teus olhos e dar a visão para você conquistar. Porque eu só posso conquistar aquilo que eu enxergo. Amém? O livro de 1 Samuel 16:13, a palavra nos mostra que Davi foi ungido por Samuel, e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Olha o que está escrito: então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Davi era diferente dos irmãos. Os irmãos dele tinham uma visão de ser guerreiro. Davi tinha uma visão de ser rei. Os irmãos de Davi olhavam para ele como um menino. Ele se enxergava como um homem santo do Senhor. Davi, a família, por ele ser mais novo e por ele ter um porte físico pequeno, o colocava para ser aquele que apacentava as ovelhas. Ele aproveitava a oportunidade que estava apacentando
cuidando das ovelhas, porque apacentar a ovelha, né, naquela época não tinha muito o que fazer. Ele ficava treinando enquanto isso com uma funda e pedras. E ele ficava treinando porque ele sabia que um dia, aquele trabalho, que se fosse hoje era um estilingue, ele iria ter alguma função nisso. Aquilo que ninguém dá valor que você tem, é o que Deus vai usar para te abençoar. Davi, meu irmão, ele era um homem obediente. Quando a obediência ela está em nossas vidas, nós devemos deixar o Espírito Santo se apoderar em nós. Preste atenção, o Espírito de Deus, eu já falei isso hoje, se apodera daqueles que são obedientes. Aqueles que estão em rebeldia, não é o Espírito Santo que apodera. Como não, pastor? Eu vi esta irmã sendo profeta, orando, curando, libertando, fazendo e acontecendo. Os profetas, o diabo faz a mesma coisa. E o diabo quer mais é que as pessoas te exaltem, dizendo que você é de Deus. Só que você sabe que você está em rebeldia. Então o Espírito não é o mesmo. Nós precisamos tomar cuidado, porque o mesmo Saul, que também foi ungido por Samuel, um dia ele passou a ser rebelde, e o que agia nele já não era mais o Espírito Santo, porque quando ele começou a ser rebelde, o Espírito Santo foi embora. E sabe quem se apoderava dele? O espírito maligno. E era este Davi, a quem o Senhor ungiu e enxergou nele um homem de Deus, é que tinha que tocar a harpa, para que o rei Saul, que estava no poder, ficasse aliviado. Deus quer te usar para aliviar muitas pessoas. Mas pastor, se eu continuar obediente, vão me chamar de trouxa, de puxa-saco, vão me chamar de bobo. Deixe chamar do que quiser. Amém? Mas o importante é que você seja servo, e quem vai te honrar é o Senhor. Quando Davi foi cheio do Espírito, amado, ele recebeu um chamado, sim. Talvez você diga assim: poxa, que adiantou? Ele recebeu o chamado, mas era Saul que estava no trono. Deus estava testando e provando a todos que aqueles a quem ele ia colocar como rei era obediente. Ele poderia ter matado Saul. Saul tentou matar ele várias vezes, mas pela obediência de saber e reconhecer que Davi, sabe, reconhecer que Saul era ungido de Deus, é a diferença. É muito fácil, meu amado, você partir para a guerra com aquele que está confrontando você. O difícil é você orar por esta pessoa e abençoar ele, e essa pessoa está falando mal de você. Imagine você que Saul, mesmo fazendo toda essa falcatrua, essa falsidade com Davi, quando ele chamava Davi, porque ele estava perturbado, Davi ia com a sua harpa, e a Bíblia diz que ele salmodiava, ele cantava, e então o rei ficava liberto. Talvez se fosse alguém nos dias de hoje dizer: eu vou cantar para aquele endemoniado, quero mais que ele morra, quero mais que ele fique com a bomba gira, e que ele realmente a cada dia se estrubique mais. Essa não é a posição de servo de Deus. A posição de servo de Deus, ele fala mal de mim, ela se levanta contra a minha vida, mas eu vou lá abençoar, porque eu fui chamado para ser abençoador. O contrário disso é amaldiçoador, e Deus nos chamou para maldição. Ele recebeu uma capacitação, sim, mas sabe qual é o fundamental? Ele começou a enxergar como Deus o enxergava. Deus o enxergava como rei, como alguém que faria a diferença. Davi não se enxergava como seus pais e seus irmãos o enxergavam. É tanto que quando Samuel foi ungir, dizendo assim: olha, Deus me mandou aqui Jessé, que era o pai de Davi, porque ele me disse que na tua casa, dentre os teus filhos, tem um rei. Sabe o que o pai fez? Chamou todos os filhos menos Davi, porque ele enxergava Davi como rei. Ele enxergava Davi apenas como pastor de ovelha. Às vezes, amado, os teus pais te enxergaram apenas como alguém insignificante, que não poderia ser muita coisa na vida. Talvez o teu patrão, a tua esposa, os teus filhos, os teus amigos, mas o Senhor te enxerga alguém como príncipe, alguém que vai tomar conta da situação, alguém que vai dominar, alguém que é habilitado para vencer. É assim que Deus te enxerga, porque se não fosse assim, Ele não tinha chamado o teu nome para levar o nome dele de cristão. Amém? E aí quando veio todos os filhos, o Senhor disse: não é esse não. Aí vinha outro forte, porque ele disse:
Os irmãos de Davi se comprometiam com o corpo. Se fosse hoje, eles eram tudo bombadão, sabe? Porque o físico é que fazia parte para ser um guerreiro. Eles se preocupavam em fazer musculação, não que isso seja errado, mas a visão deles era essa: ser guerreiro do rei. Nunca pensaram em ser rei. E quando todos passaram, Samuel disse: o Senhor está dizendo que falta um. Quem é esse? Ah, você deve estar falando do Davizinho. Davizinho? O menor lá, tadinho. Ele fica cuidando de ovelha. Vai lá chamar teu irmãozinho. E quando chega Davizinho, vestido de pastor, todo humilde, não era alto, não era forte, não era belo, porque os homens daquela época ser guerreiro tinham que ser belo. Sabe o que aconteceu? Samuel olhou para ele, talvez os olhos de Samuel estavam olhando como os outros homens, por estatura e por físico. Deus alegrou o coração de Samuel e disse: este é o meu rei. Sabe, meu irmão, o que é gostoso de servir a Deus é saber que um dia o Senhor nos dá a capacitação e a visão para conquistar e enxergar da maneira que o Senhor te enxerga. O Senhor não te enxerga como um desgraçado, como um rebelde. Ele não te enxerga como um derrotado, mas Ele te enxerga como alguém que Ele mesmo escolheu dentre toda a sua família e disse: tu és meu e ninguém lançará mão de ti. Amém? Primeiro, ter a visão de que Deus me coloca no lugar da conquista. 1 Samuel 17 disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial de teus irmãos. Jessé continua tratando Davi como Davizinho, e diz: olha, os seus irmãos estão na guerra, seus irmãos estão na peleja, você é o mais novo. Tudo bem que o profeta veio aqui e te ungiu como rei, mas a gente sabe que tem um rei no lugar. Quem sabe um dia Deus talvez te escolheu para quem sabe um dia. Talvez você ouviu a ministração e diz assim: quem sabe um dia eu vou ser abençoado, quem sabe um dia isso vai acontecer na minha vida. Mas Davi, ele tinha uma visão daquilo que era realmente conquista. E não foi por acaso, amado, que Jessé enviou Davi para levar comida para os seus irmãos lá na trincheira. Sabe, Deus colocou Davi ali, para quê? Para que ele pudesse ver e ouvir as afrontas de Golias. Talvez, sabe, os espias que foram lá na terra, quando a palavra de Deus diz que foi ver a terra prometida, para que eles pudessem ver e desejar, talvez não era a vontade deles aquilo. Mas Deus quer te colocar no lugar da tua conquista e quer que você enxerga isso. Davi, ele precisou ir levar comida para os seus irmãos. Às vezes nós reclamamos: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não gostaria de estar aqui, eu odeio trincheira. Davi talvez poderia dizer: sabe, eu odeio ter que estar vindo atrás dos meus irmãos trazer marmita para eles. Pelo contrário, em tudo ele via uma ação de Deus. E Deus está querendo abrir os teus olhos, amado. Quer que você enxerga aquilo que você vai desejar. Deus quer que o Senhor cumpra em você o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que efetua em vós tanto o querer como o realizar. Deus, ele está efetuando em você. Davi, ele precisou ir até lá, ver os irmãos sendo humilhados, Israel sendo humilhado, para que ele então se tornasse um guerreiro. Talvez você está numa empresa dizendo: meu Deus, o que eu estou fazendo nessa empresa? Por que eu estou trabalhando nesta área? Eu não gosto disso. Eu não sei por que me colocaram aqui. Eu orei para que Deus me mandasse para lá, que Deus elevasse o meu cargo, e Deus me manda aqui atrás. Eu não sei o que está acontecendo com a minha oração. Ela está criando efeito. Não da maneira que você está imaginando, mas Deus está traçando os caminhos para que você veja e veja oportunidades que Ele está te dando. Quer conquistar? Isso Deus vai te dar. Amém? Você precisa ver para que Deus dê o que você quer. Segundo, ter a visão
da oportunidade e não da luta. Ter a visão da oportunidade e não da luta. 1 Samuel 17:24 diz: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre da casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, quando ele ouve aquela história, dizendo: olha, o rei, isso os homens estavam dizendo, falando de Golias, aquele que mataram Golias, aquele que feriu Golias, o rei vai fazer essa pessoa ficar rico. Como prêmio, vai dar a sua filha para se casar, vai fazer parte da corte, vai fazer parte do reino, vai ser uma pessoa reconhecida e vai tirar da casa dos seus pais. Tirar da casa dos pais queria dizer, vai ser uma pessoa que não vai precisar mais trabalhar para ajudar no sustento dos pais. Pelo contrário, vai ser alguém que vai ter sustento e a sua casa também será abençoada. Sabe o que Davi viu naquilo? Ele viu que ele não era garoto de recado, que ele não estava ali por acaso, que ele não foi levar comida para os seus irmãos simplesmente à toa, mas ele teve a visão que Deus estava dando uma oportunidade para ele conquistar. Sabe, meu amado, às vezes a palavra desafio, por muitas vezes, nos amedronta, mas Deus não te chama para um desafio para saber que você será envergonhado. Ele te chama para um desafio para que você desafie a você mesmo e conquiste aquilo que você quer. Sempre o inimigo quer nos cegar e por muitas vezes nos fazer apenas ver aquilo que ele quer que nós vejamos ou enxergamos. O que? As dificuldades. O inimigo, ele sempre vai fazer você enxergar primeiro a dificuldade, primeiro a barreira, primeiro a dor, primeiro o semear, o lançar. Mas Davi sabia que havia um prêmio para quem enfrentasse aquele Golias. Mas o homem de Israel que enxergasse Golias, a maioria deles tremia, nem lembrava do prêmio. Talvez dizia: Deus me livre de enfrentar um guarda-roupa desse. O homem era grande, tanto de largura quanto de altura, tinha uma cara de bicho. Só a cara de Golias já, amedrontava qualquer um. É diferente hoje, talvez, se você vê alguém forte, aí junta lá uns 3, 4 rapazes, olha, eu sozinho não consigo, mas se juntar nós 4, a gente derruba ele. Com Golias era diferente. O exército de Israel temia enfrentar um único homem, porque com a braçada dele ele derrubava bem um. Mas Davi, amado, era o contrário. Ele era pequeno, mas ele enxergava o prêmio e a conquista. O Senhor te pergunta: o que é que você está enxergando? É a dificuldade? É o achar que não consegue? Ou o resultado disso tudo? Se você já tem o não como resposta, corra atrás do sim. Porque se vier o não, você já sabia que o não era certo. Corre atrás do sim. Para Davi, amado, Golias, ele era transparente. Por trás dele estava uma grande bênção. Ele sabia que se ele derrubasse aquele homem, ele teria o reconhecimento. O Espírito Santo, ele quer que hoje você abra a tua visão para conquistar. Conquistar o que todo mundo conquista é fácil. Você ter o que todo mundo tem não é novidade. É novidade? Sabe o que é gostoso? Você conquistar aquilo que as pessoas vão dizer: uau, você tem, você comprou, você fez, você conseguiu. Como? Isso é legal. Mas aquilo que você tem, que todo mundo tem, você fala, as pessoas falam: ah, na minha casa tem 3 desses, 2 estão lá jogados, se você falasse eu tinha te dado. Não é chato?
Davi, ele olhou para Golias e ele viu que atrás dele tinha uma grande conquista. E é isso que Deus quer que você enxergue agora. Por trás desse grande desafio tem uma grande bênção de Deus. Os filisteus não podiam vencer Israel, sabe? Após a morte de Golias, todos os homens de Israel se levantaram e perseguiram os filisteus e os mataram. Ou seja, o bloqueio, o problema caiu por terra. Agora você pode vencer. Deus nunca, e entenda o que eu estou te falando, eu não sei que área da tua vida, mas entenda o que eu vou te dizer agora, porque é profético e veio do céu. O problema maior, Ele vai colocar primeiro. Depois que você derrubar, o que vier à frente são menores e você já conquistou. Deus nunca vai te dar um probleminha desse tamanho para você começar dizendo: opa, esse aqui eu faço com o pé nas costas. E lá na frente, para você concluir o círculo da bênção, tem um gigante enorme. Deus não é assim. Ele já coloca o problema difícil de cara, dizendo: topas, tem coragem, tem visão. Se você tiver, derruba esse, porque eu sou contigo. Mas você tem que ter ação. E depois que ele cair, você, a tua casa, a tua família e todos aqueles que estiverem sobre a tua cobertura alcançarão. Davi precisou derrubar o Golias, para que até os seus irmãos fossem reconhecidos como guerreiro. Sabe, irmão, durante todo o tempo, o diabo ele sabia disso, os filisteus também. Mas Golias, ele retardou a vitória, ele fez banca, ele por muitas vezes tentou intimidar, ele gritou, ele falava alto, sabe? Mas existia alguém que enxergava a oportunidade, esse alguém era Davi. O diabo é assim, ele não pode vencer, então ele lança um Golias, ele lança um problema, ele lança uma adversidade, sabe? Para quem tem os olhos, ficar parado neste Golias, só vai tremer. Só vai temer. Mas lembre-se do que Deus está te dizendo hoje na primeira ceia do ano. Os Golias estão aí, mas eu não vou colocar um Golias na tua vida que você não seja habilitado para vencer. Não vai ser fácil, mas se ele estiver contigo, você andando em obediência, você já é vencedor. Sabe, o diabo quer que você não enxergue o que Deus já entregou, que é os filisteus em tuas mãos. Ele não quer que você enxergue isso, mas o Senhor, Ele quer que você abra os teus olhos e enxergue este momento e outros que virão na tua vida. Amém? Terceiro, ter a visão de como se processa a guerra. Isso é interessante. 1 Samuel 17:47 diz: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele os entregará na nossa mão. Como que eu vou processar esta guerra? Como que eu posso ter a visão de guerrear, de colocar no lugar certo? Pastor, como que eu vou fazer para administrar o meu negócio? Como que eu vou fazer para administrar esta minha bênção? Deus é o Senhor da guerra. É uma guerra que eu vou ter que enfrentar? Eu vou com o que eu sei, com a pouca experiência que tenho, mas com a grande sabedoria do Senhor, e Ele nos dará a vitória. Golias, amado, ele enxergava o menino, sabe, com um estilingue na mão. E quando foi ao seu encontro, ele até o desprezou, dizendo: não tinha outro maior para lutar comigo, tinha que ser um franguinho desse. Davi poderia ter se intimidado, mas Davi já tinha lutado com o urso e com o leão, e Deus foi com ele. Olha a força do urso, olha a força do leão. Davi disse: quem é esse homem, esse incircunciso que está humilhando Israel? Quantas vezes a humilhação quer bater na tua porta e você está dizendo porque o país está assim, porque a moeda não está forte, sabe, porque aconteceu determinada situação. Oh, meu amado, maior é o que está contigo. Davi enxergava que o Senhor é o Senhor da guerra, e ele diz: a batalha pertence ao Senhor. Deus não vai deixar você se expor, sabe? Eu preciso ter a visão correta e saber que só o Senhor é que me ajuda a processar a guerra. O problema está lá, dobra o meu joelho. Enquanto muitos estão se estabelando, dizendo o que eu vou fazer, perdendo noite de sono, você está de joelho no chão, dizendo: Deus,
eu não vou parar de orar enquanto eu processar na minha mente como que eu vou guerrear, como que eu vou fazer. E Deus então Ele vai começar a dizer, faça assim, faça assim. Tem coisa que vai parecer loucura, porque Deus usa as pequenas coisas loucas para confundir as sábias, mas Ele vai te dar estratégia, sabe, meu amado? Deus não me chamou para derrubar o gigante, não. Você pensa que Deus chamou para derrubar gigante? Você está enganado. Deus não te chamou para derrubar gigante. Ele te chamou para você ir contra ele, para você atirar a pedra, porque o resto é obra de Deus. Pensa que Deus deixou Davi sair na porrada com o anjo, com o gigante? Leva um soco daqui, dá outro dali, chuta a canela, o gigante dá um tapa na orelha de Davi, ele sai rolando, aí ele se levanta. Não, Davi ele simplesmente disse assim, o que eu tenho de arma? Colocaram a armadura nele e não serviu. A armadura era maior, era pesada, estava atrapalhando. Ele diz, o que eu sei fazer é usar a funda. Se fosse nos dias de hoje, o estilingue. Então é isso que eu vou usar. Tudo bem que eu vou atirar, não é um passarinho, não é uma águia, não é um urubu, é um gigante. Mas eu vou em nome do Senhor e deixa Deus fazer a obra. Alguém te diz, você não vai conseguir, não vai dar certo. Não ouça. Se o Senhor já te disse antes que seria contigo, ouça a voz de Deus. Por mais que pareça loucura, Ele vai te honrar. Amém? O diabo ele quer me fazer ver as estratégias, mas olhando as estratégias e as armas do inimigo. Para quê? Para me intimidar. Eu não posso me intimidar, porque tem coisas que sou eu que tenho que fazer, que é você que tem que fazer. Se você se intimidar, você não vai chegar lá. Eu preciso ver que o exército de Deus e o poder do Espírito de Deus se apoderou de mim. Hoje você foi ungido, toda a igreja foi ungida. Independente do grupo, independente do ministério, mas Deus te chamou para a sua obra. E Ele vai te capacitar. Mas e se eu estiver fazendo alguma coisa, pastor, que não seja a obra de Deus, seja lá no meu trabalho? Não interessa. Você recebeu uma unção, e a unção ela está sobre toda a tua vida. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus te dará por herança. Isso é promessa. Amém, meu amado? Amém. Eu preciso ver que a batalha será vencida pelo Senhor. O diabo, por muitas vezes, ele nos incute, sabe, sobre as possibilidades. E ele quer que nós queremos ficar olhando para as probabilidades da coisa. Davi talvez podia dizer assim, olha, nossa, se eu for analisar, se algum homem do meu tamanho ou de uma estatura maior que a minha venceu um gigante menor que esse, não tinha acontecido. Às vezes a gente fica olhando, sabe, para a probabilidade das coisas, para o índice das coisas. E Deus não está preocupado com o índice. Deus não está preocupado com o que o mundo está fazendo. Deus não está preocupado com o relato de pessoas. Deus está preocupado que você tenha a visão. E se você tiver a visão, Ele faz você alcançar. Deus não está preocupado com estatística. Sabe, meu irmão? Se Davi, talvez ele fosse ler as estatísticas, ele ficaria louco. Um jovem de 1,60 m vencer um gigante de 3 metros. Sabe que número que ele encontraria de jovem dessa altura vencer qualquer outro nessa estatura? Zero, nenhuma. Isso nunca aconteceu. Mas se ele fosse olhar estatisticamente, ele não teria nenhuma chance. Para de olhar para o que os outros estão dizendo. Amém? Os olhos de Davi estavam no Senhor, porque está escrito que dele é a guerra. Amém? Não pergunte o que vai acontecer, apenas enxergue que você vai lançar a pedra e o Senhor vai fazer o resto. Quarto, ter visão para enxergar como Deus me enxerga. 1 Samuel 17:34 diz: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será, olha a visão dele, assim será este incircunciso filisteu, como um desses animais.
porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Ele foi categórico. Ele diz: o urso, eu tirei a minha ovelha da boca dele e eu matei. O leão, eu juntei pela juba, pela barba dele, fiz ele se lançar ao chão, porque o Senhor estava comigo. Agora eu vou ficar com medo de homem? Eu vou ficar com medo desse homem endemoniado que está tentando afrontar o exército do Deus vivo, e eu faço parte desse exército? Não vou não. Ele será humilhado, porque eu não luto pela minha estatura, nem pela força do meu braço, mas eu luto pela minha confiança em Deus, porque Deus me deu visão, e eu vejo este homem prostrado por terra. Davi era um homem de visão, amado. Quando ele lança a pedra que bate na testa do Golias, do gigante, o gigante cai no chão. Talvez se fosse algum outro inexperiente, ficava dando um pulo de alegria, dizendo: uhul, matei, fiz, aconteceu. O gigante não estava morto ainda. Ele só desequilibrou e caiu. Aquela pedra não tinha poder de matar. Deus vai te dar estratégia para desequilibrar, desestruturar o inimigo. Mas Ele quer que quando ele estiver no chão, você vá até ele, pegue a espada, que é a palavra de Deus, segure no teu cabelo e corte a cabeça, porque o seu troféu será a cabeça do inimigo nas tuas mãos. Sabe, meu irmão, não é porque desequilibrou e você conseguiu mudar o foco que você já pode dizer que venceu. Continue até o final. Ah, mas se eu for até ele ir lá meio, sei lá, tonto, quando eu chegar perto dele, ele juntar na minha perna. Preste atenção no que eu te disse agora há pouco. Se Deus te deu estratégia para desequilibrar, para desestruturar o teu inimigo, Ele vai deixar na hora que você concluir o que Ele disse que você faria, o inimigo pegar na tua perna. Se ele pegar, amado, a espada está na tua mão, corte a cabeça e lança fora. Amém? Do Senhor é a guerra. Os homens não enxergavam ser capazes, os homens de Israel. E Golias não achava que Davi seria capaz. Os filisteus, pelo contrário, riam quando viram aquele menino, porque achavam que ele era incapaz. Mas ele tinha visão para conquistar, sabe? Ele tinha visão disso tudo. Olhe para você, meu amado. Você não é o que as pessoas te enxergam. Você é como Deus te vê e te ungiu. Eu, quando comecei no ministério, eu tinha, se não me engano, 24, 25 anos. As pessoas chegavam na igreja e diziam assim: nossa, aquele menino que é o pastor. E por um bom tempo eu ficava chateado com isso. A expressão menino, né, novo de ministério, dava a impressão que eu era um inexperiente, não tinha uma experiência, todo começo é difícil. E a minha esposa nessa época já era cabeleireira, né? E eu me recordo que eu fui até lá e disse assim, ela não era minha esposa ainda. Eu disse: olha, eu queria fazer umas luzes brancas. Branca? Falei: é. Por quê? Falei: ah, porque quem sabe, né? Com os fios brancos as pessoas vão achar que eu tenho um pouco mais de idade. E eu só usava terno, para ficar um pouco mais velho. E ela falou: ah, tá bom, vamos tentar. E fez. Meu Deus. Ficou claro, amarelo. Mas que clareava, ficou, não chegou o tom de branco. E amado, há quase 20 anos atrás, homem que fazia luzes era visto de uma maneira diferente, não era? Eu falei: não, pode tirar esse trem. Como que eu vou chegar na igreja com essas luzes todas? Fiquei com cara, não de mais velho, mas talvez, né, desses meninotes de hoje. E eu percebi, e Deus foi falando comigo ao longo do tempo, que não era pela idade, mas era a unção que estava sobre a minha vida. Sabe que às vezes, o inimigo, às vezes, mesmo a pessoa, sem perceber e sem maldade, falar daquela maneira que me ofendia,
era para que eu ficasse desestruturado. Mas o Senhor me estruturava cada vez mais. E aí então eu queria parecer gente grande. Amém? Hoje eu tenho saudade porque ninguém fala aquele menino é o pastor, né? O menino foi embora. Os cabelos brancos apareceu mesmo, sem precisar de nenhuma química. Amém? Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu sou aquilo que eu enxerguei ser. Amém? E Deus quer que você olhe para você e enxergue o que Deus, como Deus te vê. Você, amado, é aquilo que Deus enxerga. Você é uma unção que Deus colocou sobre a tua vida. Você é esta unção. No versículo 40, Davi ele toma o seu cajado de pastor e ele toma 5 pedras lisas. Ele vai até o ribeiro para lutar com esse filisteu. E a Bíblia diz que este jovem, sabe, ele fez com que as suas pedras ficassem no lugar de armadura e de espada, e a sua arma foi o teu cajado. Você pode não ser a pessoa que um dia gostaria de ser. Talvez você olhe no espelho e o diabo está dizendo assim: nossa, está vendo como você está gorda? Você está careca. Quem sabe se você fizesse um botox, colocasse silicone? Quem sabe se você engordasse um pouco mais, emagrecesse um pouco mais, você seria visto com outros olhos. Talvez o mundo prega isso, o modismo prega isso, mas Deus te criou perfeito. E Ele te disse: olha, sem nada disso, você já tem a unção. Eu já te chamei para ser capacitado. E se alguém tiver que gostar de você, tem que gostar do jeito que você é. Não estou aqui criticando quem faça nada disso, porque eu acho que a pessoa tem que se sentir bem. Se ela achar que com botox, que com uma operação plástica, com silicone, ela vai ficar melhor, amém por isso. Sabe, a única coisa que eu sou contra, e que a Bíblia é contra, é tatuagem, é piercing. E recentemente eu postei no Face a respeito de piercing e tatuagem. Diferente daqueles que já veio, né, com essas marcas. E quando você tatua o seu corpo, você está oferecendo o teu corpo e está consagrando ele a alguma coisa. Amém? Mesmo que eu escreva atrás nas minhas costas, dizendo: Jesus é o meu Senhor, é o meu pastor e nada me faltará, Salmo 23, Deus não se agrada disso, porque isso tem que estar escrito no meu coração e não marcar no meu corpo como templo do Espírito. Mas se você tem, sabe, acha que para você colocar um implante, você fazer um botox, se você vai se sentir bem, Deus se agrada por isso. Mas a unção não vai aumentar e você não vai ter conquista a mais por causa disso, mas porque você é quem você é. Amém, meu amado? E eu tenho certeza que você tem que cuidar do teu corpo, sim, para que ele seja abençoado. Mas você precisa cuidar primeiro da tua alma e enxergar como Deus te enxerga. Liberte-se, amado, desta armadura da religiosidade de Saul e vai para a conquista. Amém? No livro 1 Samuel 17:50 diz que Davi prevaleceu contra os filisteus. Assim você vai prevalecer e vai conquistar. Levante a tua mão assim. Recebe hoje uma visão que vai ajustá-lo para a conquista. Repita comigo: eu recebo. E sou envolvido pela glória da presença do Senhor. E toda cegueira será desfeita em nome de Jesus. Porque eu não vou mais me enxergar como os outros me enxergam, mas eu vou me enxergar como Deus me vê e como Ele realmente me quer. Em nome de Jesus. Aplauda, Senhor.